Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá! Hoje é sexta-feira, 20 de junho de 2025 e você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil reportagens inéditas sobre o preço dos alimentos, o Fundo Amazônia e os números de emprego entre beneficiários do CadÚnico. Além disso, uma entrevista com o deputado federal Nilton Tato sobre o PL da devastação. E ainda a reprise da reportagem sobre o pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo federal. O novo pacote apresentado pelo Ministério da Fazenda prevê um conjunto de medidas que ajudam o país a manter o equilíbrio fiscal, mas sem penalizar a população mais pobre. O foco é claro, garantir que quem pode pagar mais, pague mais. E corrigir distorções que drenam cerca de 800 bilhões de reais por ano em isenções fiscais. Mais do que o orçamento da saúde e da educação juntos. Entre as principais medidas estão a redução do IOF para operações financeiras, a criação de regras iguais de tributação para todo o sistema financeiro, a taxação de apostas esportivas online e de criptoativos, além de um combate mais rigoroso às manobras de grandes empresas para fugir dos impostos. De acordo com o governo, essas medidas não representam aumento de impostos para a classe média ou para os trabalhadores, que correspondem à grande maioria da população brasileira. Pelo contrário, servem para corrigir privilégios que se concentram nos 20% mais ricos do país e em grandes empresas que não precisam sequer comprovar geração de empregos. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revisar esses privilégios é uma forma de garantir que o Brasil siga crescendo com responsabilidade fiscal e justiça social. Ele lembrou que o governo não está pedindo sacrifícios aos mais pobres, e sim buscando um sistema mais equilibrado. Agora, com a reforma do imposto de renda, que só pega o morador da cobertura, repito, está pegando ninguém aqui, está pegando o morador, 0,8% da população que está afetada, menos de 1% da população está afetada por todas essas medidas aqui de equilíbrio fiscal e de redução da renúncia tributária. Menos de 1% da população. Em benefício do quê? Mais crescimento, menos taxa de juros, mais emprego, mais igualdade. Em suas redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também defendeu o pacote. Para ela, é um mínimo de justiça, já que um trabalhador médio paga até 27,5% de imposto de renda, enquanto grandes investidores, até agora, ficavam praticamente isentos. Em entrevista à Globo News, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, reforçou a importância das medidas, afirmando que o governo Lula não está penalizando a classe média
nem as pequenas empresas. Ele defende que tributar os mais ricos é essencial para garantir direitos sociais na base. O que eu acho interessante é que todo mundo fala ajuste fiscal. Quando é em cima de programas sociais dos mais pobres, tudo bem. Na hora que toca no andar de cima, todo mundo diz, opa, aqui não. Veja, é importante fazer uma correção. Nós não estamos falando de aumento de impostos. Existe uma coisa, são os gastos tributários. Nós temos 800 bilhões de benefícios tributários. Isso aqui é corte de despesa, tá? Um corte linear de 10% é corte de despesa. Com as novas medidas, o governo reforça seu compromisso com o Brasil mais justo. A meta é reduzir desigualdades, garantir a sustentabilidade das contas públicas e ampliar investimentos em saúde, educação, previdência e programas sociais. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? E nós recebemos agora aqui no jornal o deputado federal Nilton Tato para falar sobre o PL da devastação que vem sendo bastante discutido entre parlamentares. Boa tarde para você, deputado. Eu queria começar perguntando então para o senhor, esse projeto foi aprovado no Senado, né? É considerado aí por muitos como um ataque à legislação ambiental, né? Flexibilizando inclusive a proteção ambiental no país. O que esse projeto ele propõe e o que está em vigor hoje? Quais são os riscos para o meio ambiente desse projeto, deputado? Olá, Matheus, prazer estar falando aí com vocês novamente da TV PT, orgulho da nossa TV, do nosso partido. Então, nós estamos falando aí da principal lei ambiental do país. Só para a gente ter na memória aqui, antes da existência dessa lei, a gente tinha aquelas cenas, né, ou aquela realidade que talvez muitos ainda têm na memória, o que era Cubatão, por exemplo, considerado o Vale da Morte, tá? Ou mesmo, né, nos meio urbano, aquelas fábricas com as chaminés, com muitos impactos, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde das pessoas. Então, com a legislação do licenciamento ambiental, você começou a ter uma exigência, né, e que depois se configurou também na própria Constituição, de que qualquer tipo de empreendimento precisa colocar no papel, né, fazer uma avaliação, fazer os estudos necessários para colocar na balança o que esses empreendimentos podem trazer de efeito positivo, né? Então, geração de riqueza, de empregos, né, desenvolvimento, mas também colocar na balança os possíveis impactos sociais e ambientais. E aí colocar para ver o quanto que você pode ter de prejuízo para a sociedade. Então, vamos pegar aqui, talvez, o exemplo que está na memória de todos mais recentemente, os desastres de Mariana e Brumadinho. Talvez toda a riqueza e os empregos que geraram a partir da exploração de minério de Mariana e Brumadinho não paguem, né, os custos, né, para o poder público para atender, né, os desastres lá de Mariana e de Brumadinho, além do impacto ambiental e aquilo que não se coloca na conta e que não tem como mensurar a perda de vidas, tá? Então, nós estamos falando da principal lei ambiental e que ela traz agora, com esse projeto aprovado na Câmara e no Senado, e lembrando que o Senado a Câmara agora volta para a Câmara, e a Câmara só vai analisar as alterações que o Senado fez, e que piora, inclusive, o projeto, porque
ele abre também a possibilidade de determinados empreendimentos tenham um prazo de 1 ano para poder definir, tá? E esse projeto, da forma como está aprovado, por exemplo, isenta completamente qualquer tipo de empreendimento da agropecuária, né, que também tem impactos grandes dependendo do tipo de empreendimento. Ele não ouve as organizações responsáveis pela, pelo cuidado com povos e comunidades tradicionais. Então, por exemplo, só vai analisar os impactos para as terras indígenas que já são homologadas, para os territórios quilombolas que já são demarcados e já homologados também pelo governo. Não houve, então, a FUNAI, não houve o ICMBio, não, no caso das unidades de conservação, tá? O IFAM, no caso dos quilombolas. Portanto, ela traz e ela pode trazer como consequência, né, a afronta a muitos direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais para povos e comunidades tradicionais, transferindo, inclusive, comunidades e lugares que pode trazer, entendeu, consequências do ponto de vista humanitário, do ponto de vista também cultural, abre uma guerra fiscal, ambiental, né, entre os entes federativos. Então, aquele estado ou aquele município que flexibilizar e dar as melhores condições para o empreendedor, né, independentemente do impacto que isso venha a causar para o meio ambiente e para as pessoas, então pode querer puxar investimentos, né, de determinados tipos de empreendimentos, tá? Então isso é ruim para o país, além, evidentemente, do aumento de desmatamento, aumento de poluição do ar, de poluição dos recursos hídricos, da água, enfim, tá? Então, ele praticamente acaba, entendeu? Com um instrumento que eu volto a dizer é o principal instrumento ambiental para seguir aquilo que está colocado na própria Constituição, que é garantir, entendeu? Que a proteção do meio ambiente para a qualidade de vida da nossa geração e também das gerações futuras e também da própria biodiversidade. Então, é um projeto que é ruim para o Brasil, não dialoga, não fala e não enfrente a principal crise da história da humanidade que a gente tem, que é a crise climática, tá? Não cita em nenhum momento de como é que a gente vai enfrentar isso. Não dialoga com a agenda positiva que o governo do presidente Lula está fazendo na área ambiental, que é uma agenda também positiva do ponto de vista do desenvolvimento, tá? Na medida que o Brasil tem condições diferenciadas de outros países para fazer, por exemplo, a transição energética, né? E macula a imagem do Brasil no ano que o Brasil preside a COP, recebe a COP do clima, né? E que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande de chamar a responsabilidade do conjunto dos países no âmbito da ONU para ter atitude mais séria e mais incisiva para o enfrentamento da crise climática. Além, evidentemente, das consequências que isso pode ter para o país do ponto de vista da comercialização. Então, isso a aprovação desse projeto pode, por exemplo, afetar as negociações do acordo União Europeia-Mercosul, que o presidente Lula, por exemplo, está lá na França nesse momento, trabalhando para que se avance nesse debate do acordo. Então, esta legislação, a forma como ela está, esse projeto-lei, aprovado na Câmara, foi para o Senado e que agora está para ser observado, né, dada a palavra final na Câmara, ela é ruim para o país, é ruim para o povo brasileiro e é ruim para a humanidade. Deputado, o senhor é coordenador, né, da Frente Ambientalista. Como o senhor e a bancada do PT têm feito esse trabalho para conseguir reverter essa questão desse projeto também na Câmara dos Deputados? Em várias frentes, Matheus, porque, primeiro, evidentemente que a gente sabe da configuração do parlamento hoje, tá? Então, nós somos minoria, sabemos que a chapa que elegeu o presidente Lula em 2022 elegeu cerca de 130 deputados, tá? Então, nós temos forças
que são favoráveis a este relatório de desmonte ambiental muito forte, como a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, a tal bancada ruralista, né? Também a pressão da própria Confederação Nacional de Indústria, e este tipo de pauta, ele faz um recorte diferente dentro da base do governo, dentro do Congresso Nacional, porque ali você tem forças que estão muito mais com uma visão de lucro rápido, né, dos recursos naturais, independentemente dos impactos que os empreendimentos podem causar para o meio ambiente e para a população. Então, nós estamos trabalhando, né, para que esse projeto seja arquivado, não seja votado. Nós entendemos também que, evidentemente, precisa atualizar a legislação do licenciamento ambiental. Fizemos e até chegamos a consensuar uma proposta quando ele estava debatendo na Câmara, lá em 2021, quando tinha chegado a um terceiro relatório, depois de um ano de funcionamento da comissão, né, que foi criada naquele momento, na época, o GT de Trabalho, e depois foi dado um cavalo de pau, onde o deputado Kim Kataguiri anulou, né, cancelou o relatório que nós tínhamos consensuado, e numa reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária e da SNI, produziram outro relatório que resultou neste, que agora está em votação. Então, nós estamos trabalhando na mobilização, né, da sociedade, para que a sociedade entenda, né, o significado se aprovar e acabar com o licenciamento ambiental, que vai gerar muito mais desmatamento, muito mais violência para os direitos de povos e comunidades tradicionais, da população como um todo, tá? Mas estamos também propondo uma saída política e institucional, tá? E que nós já apresentamos, que aquele comitê que foi criado do Pacto da Transformação Ecológica, assinado pelos três poderes, tá? Que tem um comitê, então que seja chamado uma reunião emergencial deste comitê para que, né, conduza um novo processo, que pode ser uma medida provisória, que pode ser um novo projeto de lei, tá? E a gente recupera, entendeu, tudo aquilo que precisa ser atualizado, de fato, na lei de licenciamento ambiental, mas que não represente retrocesso ambiental e que não represente inconstitucionalidade, tá? A aprovação do relatório, como está colocado, vai colocar o presidente Lula numa situação que vai ser obrigado a vetar uma série de artigos que são inconstitucionais e que depois vai criar uma crise política na medida em que isso volta para o Congresso Nacional, que depois vão querer derrubar esse veto e depois vai ser judicializado, porque o Supremo Tribunal Federal, tá, à luz da própria Constituição, não vai poder, entendeu, dar o aval para uma lei, entendeu, aprovada pelo Congresso Nacional, que afronta direitos fundamentais do povo brasileiro e do meio ambiente para assegurar qualidade de vida, entendeu, para o povo brasileiro, para as futuras gerações, tá? Então, nós estamos atuando no sentido que é necessário uma mobilização popular. Quero chamar a atenção aqui, principalmente dos companheiros e companheiras do PT, de que acompanhem de perto. Nós conseguimos ganhar um tempo, né, de não ser votado na semana passada, não está na pauta nesta semana, mas é fundamental a mobilização popular, a mobilização social, de todos participarem dessa mobilização para fazer frente a essa estratégia da gente buscar a construção de um outro processo para construir um novo relatório do projeto de lei de licenciamento ambiental. Deputado, para encerrar, eu gostaria de fazer justamente essa pergunta que o senhor comentou no fim, né? O senhor citou a questão das consequências políticas e econômicas que o Brasil pode sofrer caso esse projeto siga adiante, né, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. O senhor citou a COP30 também. Semana passada nós tivemos a Semana e o Dia do Meio Ambiente, né? De que forma a gente já viu vários setores da sociedade civil se manifestando, movimentos sociais, povos originários, de que forma a sociedade pode se juntar nessa batalha contra esse projeto? Muito bem, já vem acontecendo, né, nas últimas 2 semanas, tá, eventos de rua, então está tendo muita mobilização. Nós estamos, evidentemente, em diálogos também com personalidades, artistas, tá, porque da outra vez que tentaram votar foi através da mobilização popular, tá, da sociedade que a gente conseguiu segurar isso aí. É importante
todos acompanharem, tá? Então, deu em várias articulações aí, principalmente em redes sociais, pressionando os parlamentares para não votar, o presidente da Câmara, em especial, para não colocar este projeto, e reforçar essa saída política e institucional para buscar um outro processo para a construção do projeto, tá? Então, já venho dialogando também na secretaria com a ministra Gleice Hoffmann, tá? Também enviamos o documento para o presidente Lula, para o presidente do STF, e também para o presidente Alcolumbre do Senado e o presidente Hugo Mota da Câmara, tá? Então, fazendo essa mobilização e essa articulação institucional, a gente acredita que vai conseguir derrotar este projeto, que é ruim para o país, eu digo, tá? E a gente possa construir um novo processo, porque é a agenda que interessa para o Brasil, para o povo brasileiro. Por isso, então, é importante que as pessoas participem dos atos também de rua, né, se mobilizem, mas também nas redes sociais aí, e mandando, entendeu, mensagem para os parlamentares no Congresso Nacional, em especial na Câmara agora, para não votar esse relatório e a gente ganhar o tempo necessário para construir um projeto que dialogue, entendeu, com aquilo que é, eu volto a dizer, que a agenda de oportunidade para o Brasil. Então, quero aqui também convocar toda a militância do PT a participar ativamente dessas manifestações e desse processo aí. Nós estamos falando de uma das principais legislações do país que tem a ver com a vida das pessoas, né, com toda a biodiversidade, tá, das populações principalmente mais vulneráveis, mas em especial também de que país que nós queremos e que mundo que a gente quer, né, do ponto de vista da proteção da nossa casa comum. Deputado, queria mais uma vez agradecer a tua participação e desejar força e sucesso aí nessa batalha pelo meio ambiente. Obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Depois eu vou mandar aí para vocês, até para disponibilizar para toda a militância do PT, esses documentos que nós produzimos. Tanto a análise, né, do projeto que está lá para ser votado, como também desta proposta de política, de saída política e institucional para a gente construir outro processo. Bom trabalho para vocês e um prazer falar sempre aí com a TV PT. Um abraço. Um abraço, obrigado, deputado, então, participando aqui com a gente para falar contra esse PL da devastação, né? Essa medida aí, esse projeto que está querendo flexibilizar a questão ambiental no Brasil, o que pode trazer sérios prejuízos nessa área para o país. Fica por aí que a gente já volta, tô te esperando. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. O balanço foi apresentado em Brasília durante a reunião do Comitê Orientador. A ministra Marina Silva destacou que os resultados são fruto de uma gestão que aposta em projetos estruturantes com impacto direto nas populações da Amazônia Legal. O destaque do semestre foi a aprovação do ForteFisc, projeto que destina 825 milhões de reais para modernizar e ampliar a fiscalização do IBAMA. O objetivo é reforçar o combate ao desmatamento ilegal com o uso de tecnologia, monitoramento e ações em campo. Outros editais lançados somam centenas de milhões em investimentos sociais e ambientais. O Restaura Amazônia, com 450 milhões de reais, vai recuperar áreas degradadas. O Amazônia na Escola conecta a agricultura familiar à merenda escolar, com 332 milhões de reais. Já o Sanear Amazônia leva acesso à água potável a comunidades isoladas, com 150 milhões de reais.
além do edital Naturezas Quilombolas, que destina 33 milhões de reais para fortalecer a gestão ambiental em territórios quilombolas. Os números do primeiro semestre de 2025 mostram que é possível alinhar comando e controle com inclusão social e justiça climática. No início deste mês, durante a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou os investimentos do governo Lula na proteção da maior floresta tropical do mundo. O Brasil se prepara, presidente Lula muito comprometido para que a gente possa ter todas essas medidas, programas e políticas implementadas, não só para receber a COP30, mas que a gente possa ter um legado posterior de medidas concretas a serem implementadas. E ressalto aqui também já essa parceria e o repasse feito pelo BNDES, por meio do Fundo Amazônia, para o ato que nós assinamos no Abril Indígena, que é para restaurar o arco do desmatamento em territórios indígenas na Amazônia. O fundo também investe na infraestrutura de segurança na região. São 318 milhões de reais para as forças policiais dos 9 estados da Amazônia Legal, além de 371 milhões para os corpos de bombeiros estaduais, reforçando a preparação para o enfrentamento de incêndios florestais. Só nos últimos 2 anos, 31 novos projetos foram aprovados, beneficiando diretamente comunidades indígenas, extrativistas, agricultores familiares e organizações quilombolas. O alcance do fundo agora inclui também projetos de saúde em terras indígenas e ações voltadas à Amazônia de outros biomas, como a Mata Atlântica. Na prática, o Fundo Amazônia tem feito os recursos chegarem a quem mais precisa: povos indígenas, comunidades quilombolas, agricultores familiares, grupos que por décadas ficaram à margem das políticas públicas. A prioridade agora é promover a inclusão produtiva com respeito aos modos de vida tradicionais, garantir proteção ambiental com justiça social e fortalecer iniciativas sustentáveis que mantenham a floresta em pé, ao mesmo tempo em que geram renda e melhores condições de vida para as populações da Amazônia Legal. Boa tarde para você e para todos que acompanham o jornal. Olha, a justificativa para a queda nos preços dos alimentos se deu por conta dos incentivos do governo Lula. A maior oferta de grãos no mercado e, claro, que a consequência disso não podia ser diferente. O consumidor passa a pagar mais barato. É o que vem mostrando dados do IPCA nos últimos 12 meses que comprovam que tanto o arroz e o feijão reduziram aí na casa dos 2 dígitos. A gente vai mostrar aí agora na tela que o preço do arroz caiu quase 13% e já o feijão mais de 23%. E a perspectiva é ainda de uma melhora na próxima safra. E vale a gente destacar aqui que um dos maiores estados produtores de arroz, o Rio Grande do Sul, enfrentou há pouco mais de um ano uma das maiores tragédias ambientais com as enchentes e uma perda enorme na produção, mas graças à forte ajuda do governo federal para o estado, essa realidade já é diferente. E os incentivos por meio da agricultura familiar, como o programa Arroz da Gente, elevaram a produção do grão. Bom, é válido destacar aqui também que mais alimentos vão apresentar queda nos preços devido aos juros mais baixos do Plano Safra, anunciado no ano passado, que também inclui outros itens básicos da alimentação, como leite, mandioca, frutas e verduras. Para você que acompanha o Jornal PT Brasil, imagina só, de cada 100 pessoas contratadas com carteira assinada este ano, quase 99% vieram do CadÚnico. Pois é, segundo o CAGED, das quase 1.700.000 vagas formais criadas em 2024, 98,87% foram preenchidas por quem está cadastrado nos programas sociais do governo. Entre os contratos, 1,27 milhão, ou seja, 75,5%, eram beneficiários
do programa Bolsa Família. A explicação está na chamada regra de proteção do Bolsa Família. Ela permite que quem começa a trabalhar com carteira assinada continue recebendo metade do valor do benefício por até 2 anos, incluindo os adicionais para crianças, gestantes e adolescentes. Hoje, mais de 3 milhões de famílias já são protegidas por essa regra. A partir de julho, o governo vai fazer os seguintes ajustes. Se a renda da família passar de R$ 218 por pessoa, mas ficar abaixo de R$ 706, ela continua recebendo 50% do Bolsa Família por mais 12 meses. Se for aposentado, pensionista ou quem recebe o BPC, o tempo no programa pode cair para até 2 meses. No caso de pessoas com deficiência, o limite será de 12 meses. Isso tudo é para garantir que o Bolsa Família chegue a quem mais precisa e reduzir a fila de espera que tem diminuído mês a mês. Outro avanço é para quem tem renda variável, como no agronegócio. Agora vale a média dos últimos 12 meses e não mais os picos de 1 ou 2 meses, o que evita corte injusto no benefício. E os resultados aparecem. Entre janeiro e abril de 2025, 75% das 920 mil vagas abertas foram ocupadas por pessoas do CadÚnico, com destaque para as mulheres. E tem mais, a renda do trabalho das famílias que saíram da pobreza cresceu 10,7% em 2024, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Isso é 50% mais do que o crescimento da renda entre os 10% mais ricos. O resultado é a maior redução da desigualdade social dos últimos anos no Brasil, porque não basta crescer, tem que crescer com melhor distribuição de renda. Matheus. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero segunda-feira no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes e até lá. Tchau!